Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Henrique e venho trazer nesse vídeo como editar as referências cruzadas automáticas dentro do Ares Electrical. Ou seja, aquelas referências que ficam abaixo do componente que são geradas automaticamente. Lembrando que a gente está falando dos componentes que possuem contatos e estão cadastrados como contatora justamente para o software poder fazer essa geração automática da referência. Então hoje a gente vai ver quais são os tipos e como e aonde fazer as edições nessas referências automáticas. Tá bom, pessoal? Então tá bem legal o vídeo, vamos lá. Partindo para o software então, pessoal, é interessante eu comentar com vocês que temos 6 tipos de representações diferentes, sendo dividido em 2 grupos, né? A vertical e a horizontal. Então, basicamente, são 3 tipos diferentes, só que a gente pode representar eles ou na vertical ou na horizontal, referente ao componente. Tá? Então, vamos falar aqui da vertical, depois a gente vê a horizontal, que é basicamente a mesma coisa. Então, na vertical, a gente tem 3 tipos. A gente tem o tipo de contatos, o tipo de grade e o tipo sequencial. Tá? Então, qual a diferença de cada um? Nos contatos, a gente vai ter aqui, quando o contato ele é cadastrado como aberto, ele vai ficar com essa representação aqui. E quando ele é cadastrado como fechado, ele vai ficar com essa representação aqui. E quando inserirmos ele no projeto, aparece a referência cruzada. Tá? Esse é a representação de contatos. A gente tem a representação de grade, onde a gente vai ter aqui um cabeçalho, que basicamente a gente informa de qual lado fica o NA e de qual lado fica o NF. A gente podendo realizar alterações nesse cabeçalho, que é o que a gente vai fazer depois, tá? A gente vai criar esse aqui do zero. Então, quando a gente insere um NA, ele vem para o lado esquerdo com a sua referência cruzada, né? Com a sua posição dentro do projeto. Mesma coisa aqui dos contatos. Então, é a página, a linha e a coluna. Tá? E quando é NF, ele vem para o lado direito. Tá? Então, essa é a representação de grade. E por último, a gente tem o sequencial, que basicamente é uma sequência das posições. E a única diferença é que quando o contato está cadastrado como normalmente fechado, ele fica com esse risco aqui embaixo. Tá? Então, no normalmente fechado ele fica com esse risco e no normalmente aberto ele fica sem nenhum risco embaixo, né? Ele não fica sublinhado. Então a gente tem esses 3 tipos. A única diferença do vertical para o horizontal é que no horizontal ele vai ficar ao lado do componente. Então, ó, ele ficaria assim a de contatos, assim a de grade e assim a sequencial. Tá? Então agora já sabendo quais são as nossas possibilidades, a gente vai ver um por um aqui desses 3. Então a gente vai começar por contatos. Então beleza, eu tenho aqui uma contatora inserida, né? Essa contatora ela possui um contato NA, eu inseri ele ao lado e a gente vê essa representação de contatos vertical. Então a gente vai abrir aqui as configurações e vamos conversar um pouco sobre. Então, para fazer alguma alteração nessas referências cruzadas, a gente vem na guia gerenciar e seleciona as configurações elétricas. Então, aqui nas configurações elétricas, a gente vai ter uma opção chamada referência cruzada dentro de componentes. E aqui a gente tem as configurações que a gente vai aplicar independente de qual dos 3 tipos são. Então, a gente tem aqui o tipo de representação, tem todos os 3 sendo horizontal e vertical de cada um. Tá? Mas na questão dos contatos verticais, a gente tem primeiro aqui a posição da grade de contatos. Então, esse 55 é a distância entre o eixo X do ponto 0,0 em relação ao ponto 0,0 dessa referência. Então, daqui até aqui tem 55. Então aqui a gente também tem o manter posição anterior. Então basicamente mantém a posição da grade de contatos que foi gerado anteriormente. A gente tem aqui a distância entre os contatos. Então é justamente a distância entre um contato e outro quando temos mais de um contato. Nesse caso aqui a gente tem 2. A gente tem o NA e a gente tem aqui o contato de força. Então a distância entre um ponto e outro é de 4,5. Tá? Então, é entre esse ponto e esse. Tá?
Se eu for pegar aqui a distância, eu tenho 4,5. A gente tem o fator de escala também, então caso a gente queira deixar a representação um pouco maior, um pouco menor, a gente altera aqui o fator de escala. A distância da posição é justamente a distância entre a representação do contato, então o desenho, e a posição dele. Então aqui, por exemplo, o meu NA, ele aparece para a gente que está na posição 01/E3. Então a distância entre essa representação e essa posição é justamente essa configuração de distância de posição. A gente tem o caractere separador, então essa aqui é uma opção voltada exclusivamente para o sequencial, então depois a gente fala dele. E a gente tem aqui, né, a última opção, que é a grade automática. Então essa grade automática, quando ela está habilitada, ela gera automaticamente essa referência quando a gente insere o componente. Tá? E basicamente, do tipo de contatos, seria isso. A gente ainda tem também a questão do bloco dublê, tá? Que é a possibilidade da gente trazer uma representação diferente dentro desse bloco. Porque nativamente, ele pega a representação esquemática do contato em si. Então, na verdade, esse 13 e 14 que está aparecendo, ele está apenas copiando a representação do contato. Tá? Porém, a gente pode ver que no contato de força não ocorre isso. Porque no contato de força, ele pega um bloco diferente. Então isso eu ensino em outro vídeo, chamado Como Utilizar o Bloco Dublê. Eu vou deixar o link aqui disponível para acessar também. E daí lá vocês conseguem ver como fazer essa alteração. Mas basicamente a representação do tipo de contatos seria isso. Tá? Vamos para a próxima. Então agora a gente vai falar da grade. Então, para começar, a gente vai criar o nosso cabeçalho. Tá? A gente vai criar um igual aqui do zero mesmo, que é para a gente aprender certinho como fazer. Caso queiram fazer um pouco diferente, fazer alguma alteração, não tem problema, tá? O passo a passo vai estar aqui. Então, primeiramente, a gente vai criar um novo projeto. E quando ele questionar aqui qual configuração a gente vai abrir, a gente clica em cancelar, porque a gente quer abrir aqui um CAD normal para fazer, né, para modelar o nosso cabeçalho. Então a gente pode dar o comando de inserir uma linha, pode dar um Enter, e agora a gente vai especificar o ponto inicial, que é 0,0, e vamos dar um Enter. Agora a gente deixa o orto ligado, para fazer uma linha vertical para cima, e digita 0,5, no caso uma linha de 0,5 para cima, deixa o mouse para cima ainda, e digita 5,5. Tá? No caso vai ser uma linha de 6, mas ela vai ter essa divisão aqui. Ó. Ela vai ter essa divisão que vai ser importante para a gente agora. Porque a gente vai pegar esse ponto aqui, que ele é o final da linha menor e o começo da linha maior. E a gente vai inserir uma outra linha a partir dele. E essa linha, ela vai ter 10 para a esquerda e vai ter outra linha que vai ter 10 para a direita. Então vai ficar dessa forma aqui, pessoal. Tá? Uma linha de 10, outra linha de 10, uma linha de 0,5 e uma linha de 5,5. Tá? Se quiserem mexer um pouco nesses valores, não tem problema também. Tá? Agora a gente vai dar um comando de texto mesmo, para colocar um texto aqui. A altura eu vou colocar 4 por enquanto. E o ângulo 0. E eu vou escrever aqui NA. Ficou bem grande. Então eu vou selecionar aqui. Vou fazer uma cópia. Aqui para o nosso NF. Vou mudar o texto aqui. Vai ser NF. E eu vou diminuir o tamanho de ambos agora. Colocar 2,5. Fica um tamanho interessante. Agora é só ajustar aqui a posição. Aqui ficou legal. Tá? Então depois da gente ter feito ele aqui do zero, a gente vai fazer o seguinte.
a gente vai voltar aqui para uma página do nosso projeto. O projeto pode ser zerado mesmo. Vai clicar aqui na guia de gerenciar, vai clicar em conexão com o banco de dados e a gente vai pegar esse endereço aqui e vai copiar ele. Tá? Se for preciso, a gente pode jogar aqui num bloco de notas também. Tá? Então, vou dar um Ctrl V aqui, eu tenho o caminho. Agora eu vou voltar aqui para o nosso projetinho e eu vou clicar Ctrl S, então eu vou salvar esse desenho. Quando ele questionar onde que a gente vai salvar, a gente clica aqui em procurar e aqui na aba que abrir, a gente pesquisa aqui, né, no explorador o caminho que a gente copiou e a gente vai seguir um caminho específico. A gente vai abrir a pasta QCCFG e vai abrir a pasta chamada Drawings. E aqui dentro a gente vai definir um nome. Então a gente pode salvar ele como kbeck_ref. Então vai ser o kbeck_ref e eu vou clicar em salvar. Então agora a gente salvou o nosso desenho, a gente pode fechar ele. E aqui no nosso projeto, para configurar da forma que a gente quer, a gente vem em configurações elétricas. A gente vai vir aqui numa opção chamada nome dos blocos e a gente vai ter o cabeçalho da grade de contatos. Então a gente vai só mudar aqui o nome, né, o último nome que é o nome do arquivo, que vai ser kbeck_ref. Depois de alterado, a gente pode vir aqui em referência cruzada, só configurar aqui a grade vertical certinha, dar um OK. E agora quando a gente fazer a inserção de um componente, ele já vai vir correto aqui pra gente. Olha só, eu tenho meu NA/NF e quando eu inserir os contatos, eles já vão vir aqui embaixo. O NA vindo embaixo do NA e o NF vindo embaixo do NF certinho, tá pessoal? E assim que a gente faz a configuração aqui da grade de contatos. Se a gente quiser fazer alguma alteração, são as mesmas configurações, tá pessoal? Aqui nessa parte. Mas aqui do jeito que ele vem de fábrica, ele vem de um jeito bem interessante. Tá? E agora a gente vai falar do nosso último tipo, que é o sequencial. Tá? É um tipo mais simples. Tá? Então eu vou fazer a inserção aqui para a gente poder conversar um pouco sobre. Então olha só pessoal, aqui eu tenho o tipo sequencial, tá? Que nem eu comentei, é um tipo bem tranquilo de se configurar. A única coisa que a gente precisa fazer é vir aqui em configurações elétricas, vir aqui em referência cruzada e mudar o tipo para sequencial. Tá? Coloquei aqui o vertical, por exemplo. E o diferencial do sequencial que a gente tem a nível de configuração é a questão do caractere separador. Então a gente tem uma vírgula, mas eu poderia aqui colocar um traço, por exemplo. Vou dar um OK. E agora eu vou atualizar essa referência. Vou clicar com o botão direito aqui em K1, referência cruzada, mostrar grade. E agora eu venho aqui em referência cruzada e atualizo. E olha só, ele já vem com o traço. Tá? Então, o sequencial, ele basicamente é isso. E vale mencionar, novamente, que a única diferença entre o aberto e o fechado é que o fechado, né, o normalmente fechado, fica sublinhado a posição. Mas de resto aqui, as configurações são iguais. Tá? E é dessa forma que a gente configura a referência automática dos componentes. Só lembrando que o componente ele precisa estar cadastrado certinho como contatora. E para ele fazer essa questão de sublinhar ou não, os contatos têm que estar cadastrados como NA ou como NF. Eu vou pegar aqui o NA, ele está cadastrado como NA. Se eu pegar o NF, a mesma coisa, tá pessoal? Então olha só, vamos ver aqui nas propriedades da biblioteca. Normalmente fechado e o componente como contatora. Tá aqui, tudo certinho, tá? Se tudo estiver configurado certinho, ele vai funcionar sem problema algum. O vídeo de hoje seria isso, tá pessoal?